Olá, meus amigos, saudações, sejam todos bem-vindos. Vamos falar aqui hoje sobre o Brasil, o Estado profundo que destrói a democracia e a liberdade. Então, eu vou falar para pessoas simples como eu, sobre um Estado profundo, Deep State, que eles chamam, que é a burocracia estatal que está enraizada no fundo desse ser abstrato chamado Estado de Direito, Estado seja lá do que for, e a sua filosofia predominantemente materialista de Marx e Lenin, onde as pessoas são apenas número, a religião não tem a menor importância, a economia só serve para dividir com quem não produz nada, tirar de quem tem para dar para quem não tem, e aquele grupo de revolucionários de iPhone que estão lá no ar-condicionado que governam o Estado usando a máquina estatal para atender os seus próprios interesses. É o caso do seu Gilmar e tantas pessoas que usam a máquina estatal para os seus benefícios, para a sua escola, para a sua faculdade, para os seus negócios. Então, é uma ditadura do poder judiciário que trabalha para um sistema, para um mecanismo, um establishment, que controla tudo, que é o Estado todo-poderoso, que é o Deep State, que faz as leis, que pune, que investiga, que ameaça, que persegue os dissidentes antidemocráticos, que controla tudo, chama as pessoas de antirrevolucionários, que na verdade são anticomunistas, e perdoa os bandidos, solta bandidos perigosos, narcotraficantes, mantém a censura, mantém o controle social das pessoas, tem uma imprensa canalha vendida que só trabalha para eles, para ganhar migalhas. Como dizia o Stalin dizia assim, a imprensa é a maior força do nosso partido, porque eles precisavam da imprensa para poder manter o povo amordaçado e simplesmente doutrinado. Então vejam o que está acontecendo hoje com o Brasil, a censura, as perseguições de conservadores, de pessoal de direita, autoritarismo, o fim do parlamento, o fim da instituição da presidência da república, a invasão de competência dos poderes, as perseguições políticas, as prisões de jornalistas, de empresários, de youtubers, até de tias do Zap aí. E são tudo esses inquéritos ilegais, a destruição do direito e da justiça que a gente vê todos os dias, tem obras já escritas sobre isso, corrupção em todos os níveis das instituições. Ah, mas onde é que está escrito isso? Leiam os sites internacionais. Aqui no Brasil vocês não vão ver uma vírgula falando mal de ninguém, até porque não pode mesmo, é censurado. Mas em sites internacionais, posso até deixar alguns aqui, vocês vão ver o que o pessoal lá fora do país estão dizendo. Então aqui nós temos líderes políticos, quem são os líderes que fazem desvio de recursos, lavagem de dinheiro, enriquecimento ilícito, Temos um congresso inútil, cheio de pessoas aí, que durante décadas jamais fizeram coisa alguma pelos seus eleitores, pelo povo, pelo seu Estado, e por aqueles que os elegeram, e eles estão lá. Os tiririca da vida, inúteis, senadores inúteis da esquerda, deputados, governadores, prefeitos, vereadores, pessoas que não fazem uma notinha de repúdio quando vê alguém sendo preso injustamente, essas barbaridades, essas leis porcas que eles fazem. Desculpa o desabafo. Então, para entender isso, eu vou apresentar um livro para vocês aqui, chamado A Revolta de Atlas. Esse livro aqui na verdade, são 3 volumes. Esse aqui é o primeiro volume, eu tenho todos eles aqui. Feito pela escritora russo-americana Ayn Rand, escrito em 1957. E esse livro é uma ficção sobre economia, sobre filosofia, sobre política, mas que esclarece muito bem a situação que nós vivemos hoje no Brasil e no mundo atual. Então, na mitologia grega, o Atlas era um titã, era aquele gigante que queria destronar o Zeus, o deus deles lá. Então, por castigo, o Zeus castigou ele para carregar o mundo nas costas, carregar o universo nas costas eternamente. Carregar todo o peso do universo nas costas. Então, nessa alegoria, que na verdade é uma parábola política, ela quis dizer que o mundo de hoje, ela estava falando isso na década de 1950, que é o tempo da Guerra Fria, mas vale muito bem para os dias de hoje, é muito atual. Veja um exemplo do agronegócio aqui do Brasil, que está sendo perseguido pelo ladrão eleito e pelos seus aliados, parlamentares, ministros do STF, do TSE, empresários que
estão tendo contas bloqueadas, estão sendo perseguidos, indiciados em inquéritos ilegais por atos antidemocráticos, os caminhoneiros aí só porque estão protestando contra essa barbaridade que está acontecendo, as pessoas que estão em frente aos quartéis pedindo democracia, pedindo socorro, né? Então esses são os antidemocráticos. Então o agronegócio que vocês estão vendo aí é o empreendedorismo por natureza. É quem planta, quem constrói, quem industrializa, quem emprega, quem paga bilhões de impostos por ano ao governo federal, que movimenta a economia. E o Estado? O que o Estado faz? O Estado nada atrapalha, cria burocracia, aumenta impostos, cria dificuldades, persegue pessoas, aplica multas, e enfim. Como disse o empresário Luciano Hang esses dias numa entrevista, ele diz assim: o declínio da liberdade de um país é o declínio da sua prosperidade, fecha aspas. Então o que ele quis dizer? Que sem liberdade de expressão, sem liberdade econômica, sem o empresário ou sem o agronegócio, sem a indústria, o país vira uma Cuba, Venezuela, o país empobrece, gera fome, desemprego, pobreza. E quando uma fábrica fecha, uma indústria fecha, ela prejudica toda uma cadeia econômica, prejudica não só a sociedade como um todo, mas até a economia mundial, os bancos, tudo para de circular porque uma fábrica ou uma indústria fechou, causada pelo desemprego. Quantas famílias vão à miséria, como aqui no Sul? O que está acontecendo aqui? Qual é a indústria que abriu aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo? Nenhuma, e vai piorar, infelizmente. Estou vendo pessoas aí desesperadas indo embora daqui porque não tem o que fazer. Mas de quem é a culpa? É dos gestores, maus gestores. Então, nesse momento, no Brasil, os portos estão parando porque os caminhoneiros estão parados, não estão conseguindo chegar, os navios não conseguem atracar para descarregar ou para carregar. Então logo o mundo vai começar a reclamar, a imprensa internacional vai ter que falar alguma coisa, porque a nossa imprensa aqui, a nossa mídia, nada fala, eles são pagos para não falar, pagos para não ver. Eles só interessa aquilo que o ladrão fala para destruir a economia do país e transformar isso aqui aquilo que o Foro de São Paulo quer, uma grande pátria socialista. Então o Brasil produz muita coisa, o Brasil exporta milho, soja, algodão, café, cana-de-açúcar, açúcar, arroz, carne, derivados de carnes, automóveis, tecido, papel, enfim, tudo o que o mundo precisa sai daqui. Começa a faltar ração na China, nos Emirados Árabes, no Oriente Médio lá. Mas a culpa é de quem? A culpa é do STF, do TSE, dos senadores comunistas que não nada fazem, que não tomam providência contra o descalabro que existe aí. Então, pessoal, o que disse a Ayn Rand sobre isso aqui? Tem uma frase aqui no livro que ela diz, um texto que ela diz assim, o pensamento dela sobre o que está acontecendo. Isso aqui já foi dito em várias vezes, mas eu vou só ler isso aqui para vocês. Quando você perceber que, para produzir, precisa obter autorização de quem nada produz, quando comprovar que o dinheiro flui para quem negocia não com bens, mas com favores, quando perceber que muitos ficam ricos pelo suborno e pela influência, mas que pelo trabalho, e que as leis não protegem eles, mas pelo contrário, são eles que estão protegidos de você. Quando perceber que a corrupção é recompensada e a honestidade se converte em autossacrifício, então poderá afirmar, sem temor de errar, que a sociedade está condenada. Fecha aspas. Então foi esse um pensamento dela que está nos livros dela, é por aí, é por essa toada. Então, meus amigos, por favor, se inscrevam no meu canal, César Ramos Extra Box, é muito importante. Vocês vão fazendo um enorme favor para todo mundo, inclusive para você mesmo. E vou apresentar aqui vídeos, livros, filmes, para você ver, e isso que eu estou falando. Eu não posso falar em 5 minutos em tanta coisa que tem aqui. Mas leia, por exemplo, o livro aqui, ó, Revolta de Atlas, ele tem aí para vender. Ele tem em um volume só, tem em 2, 3 volumes, aí como você quiser. E tem o filme A Revolta de Atlas, é um filme legendado, e é um filme já antigo, mas é muito bom, que ajuda você a entender o que é o socialismo, o que é isso que está acontecendo, e foi baseado nessa obra que foi feita por uma pessoa que viveu os horrores lá da antiga União Soviética. Ela fugiu de lá quando era menina, por causa da perseguição, a sua família teve seus bens confiscados, e ela saiu de lá passando fome e veio embora para a América.
Fugiu de lá, mentiu lá que ia visitar um parente doente na América e nunca mais. Fez como o Alan dos Santos, vazou de lá. E é isso que as pessoas têm que fazer. País comunista a gente tem que vazar, quem pode, né? Quem não pode tem que ficar ali tomando gás lacrimogêneo na cara e apanhando de comunistas. Pessoal, até amanhã, bom dia a todos, que Deus vos proteja.